Nós passamos a pregação da palavra e eu os convido a abrir o Evangelho do Senhor segundo Marcos, capítulo 16. Eu lerei o verso 19 e 20 e hoje eu vou pregar só o 19, nesse penúltimo sermão em Marcos, e na semana que vem, com a graça de Deus, o último sermão no verso 20. Depois de mais de 3 anos pregando esse Evangelho, nós vamos finalmente finalizá-lo para a glória de Deus. Marcos 16, 19 e 20. Eu farei a leitura e os irmãos acompanham. Diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vamos orar? Nosso Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esse momento sublime das nossas vidas, que é o culto e a pregação da palavra. A pregação, ó Deus, é o centro do culto. A pregação nos aponta Cristo Jesus e, com a graça do Espírito Santo, nos faz contemplar Teu Filho pelos olhos da fé, para que creiamos, arrependamos dos nossos pecados e sejamos salvos. Então a importância deste ato é tremendo, e diante disso, que o Senhor, ó Deus, possa nos levar agora a falar com seriedade a palavra do Senhor, e aqueles que ouvem, a ouvir também com atenção, que a exortação de Provérbios 8, da sabedoria, que é o Teu próprio Filho, nos chamando a velar e esperar por ela às portas, possa ser observada por nós agora. Teu Filho está falando conosco por meio das Escrituras, e que nós estejamos com os ouvidos atentos para ouvir a Sua voz e sermos, ó Deus, alimentados dEle mesmo. Abra o nosso coração para isso, foque as nossas mentes em meditar na palavra agora, e que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos leve agora, Senhor Deus, a ter mentes santificadas, ouvidos prontos para ouvir, que não sejamos com aquele povo de Isaías e depois o povo de Jesus, que viu com os olhos, mas não viu Jesus de fato, e não ouviu com os ouvidos espirituais, apesar de ter ouvido com os ouvidos externos e físicos. Que não sejamos assim, que nós possamos receber a palavra no bom solo do coração, a fim de frutificar 30, 60 e 100 por um, e que tudo isso, ó Deus, glorifique somente o Senhor. Cada parte do culto é para a glória somente do Senhor, e que esta ainda mais seja para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que eu imploro essas coisas. Amém. Queridos irmãos, já há pelo menos aí 2 meses nós estamos meditando nesse trecho final do Evangelho de Marcos, que relata o aparecimento de Cristo aos apóstolos, a missão que Ele incumbiu àqueles irmãos e a promessa de, por meio de sinais apostólicos, confirmar a palavra da verdade. Agora, nesses 2 próximos sermões, que vão também encerrar nossa série de exposições, nós vamos ver o que aconteceu após esses eventos, de Jesus aparecer aos discípulos
e de lhes instruir quanto à sua missão de pregar o Evangelho às nações romanas dos seus dias. O que aconteceu depois? No sermão de hoje nós vamos ver a ascensão de Cristo, o que ela significa, qual é a relação dela com a igreja. Isso é necessário se fazer, meditar só na ascensão, porque essa é uma doutrina muito esquecida nas Escrituras. Costumeiramente nós ouvimos nos sermões os pastores nos chamando a atenção para olhar para a cruz. Ouvimos sermões falando sobre o túmulo vazio, mas ouvimos poucos sermões nos chamando a atenção para focar no trono ocupado. E é isso que nós vamos fazer hoje, focar nossos olhos no trono ocupado e no que ele significa para nós. Então, o que nós aprendemos com esse verso 19? Porque Cristo consumou perfeitamente a redenção e foi exaltado à direita do Pai, ele reina soberanamente, ele intercede eficazmente por seu povo e conduz sua igreja à vitória final. Esta é a ideia bíblica da ascensão de Jesus. Então nós vamos meditar nesse sermão em 4 grandes verdades acerca da ascensão de Jesus Cristo, seu significado e suas implicações para a vida da igreja. Em primeiro lugar, ou seja, no nosso primeiro ponto, Cristo assentou-se à destra de Deus, porque a sua obra foi consumada. Marcos aqui agora nos chama a atenção nesses eventos que cercam a ascensão de Jesus Cristo. E ele começa falando que depois de ter falado aos apóstolos, Jesus foi elevado aos céus. Essa expressão ter falado é importante porque nos liga ao que foi dito antes, que Jesus se encontrou com os discípulos e que Jesus deu instruções aos discípulos quanto à sua missão, aquilo que eles deveriam fazer depois que Jesus partisse, ou seja, pregar a toda criatura, e que Cristo cooperaria com a obra da pregação por meio dos sinais apostólicos. No entanto, ao olhar para essa expressão à luz das Escrituras, sobretudo de Atos capítulo 1, que nós lemos aqui na nossa liturgia, nós vimos que essa expressão ter falado inclui um período de 40 dias. Jesus esteve, depois da sua ressurreição, com os discípulos durante 40 dias, aparecendo a eles diariamente. E ele fez isso por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque os discípulos tinham muitas concepções erradas acerca do reino. Eles não entendiam bem o reino espiritual de Cristo, tanto que depois de 40 dias, no dia da ascensão de Jesus, a última pergunta que eles fizeram para Jesus foi: é o momento do Senhor restaurar o reino de Israel? Eles ainda não haviam entendido o reino espiritual de Cristo e que Israel seria aderido ao reino espiritual de Jesus, não ao reino físico do Antigo Testamento. O segundo motivo era para fortalecer os discípulos. Nós meditamos muito nesse Evangelho de Marcos acerca da fraqueza dos discípulos, e naqueles dias da morte e ressurreição dos discípulos, eles demonstraram muitas dúvidas em relação ao papel messiânico de Jesus. Portanto, eles precisavam ser fortalecidos na fé por causa da missão que eles teriam. Lá no sermão profético, Jesus disse que a destruição de Jerusalém se daria depois que os apóstolos pregassem às nações romanas. Nós vimos que a expressão usada no grego indicava não as nações do mundo, como muitas pessoas entendem, mas as nações habitadas do mundo greco-romano dos seus dias.
A missão deles então era grandiosa. Eles seriam mortos, perseguidos, claro, não nessa ordem, né? Perseguidos, seriam despojados, presos, sofreriam açoites. Então eles precisavam ser fortalecidos na fé para que pudessem fazer essa grande missão de pregação do Evangelho. Depois Marcos nos diz que Jesus, ao ter falado essas coisas, ao ter ficado com os discípulos, ele foi recebido no céu. E essa expressão é interessante porque Marcos a registra na voz passiva. Quando nós olhamos para outras passagens que falam da ascensão de Jesus ao céu, geralmente essas passagens estão na voz ativa, ou seja, Jesus subiu para o céu. Aqui Marcos coloca como se Jesus tivesse sido subido para o céu através da ação do Pai. E a questão é, por que Marcos escreve desse jeito? Uma vez que as outras partes das Escrituras colocam a ação de ir aos céus na responsabilidade e no poder de Jesus. Ao fazer isso, Marcos está indicando a ação do Pai, enfatizando que o Pai estava satisfeito com seu Filho e estava coroando a obra de Cristo através da ascensão. Porque nós às vezes esquecemos que a glorificação de Cristo possui 4 etapas. Essa é uma doutrina que, como disse na introdução, é pouco conhecida. Nós conhecemos muito da humilhação de Jesus, mas a glorificação de Jesus possui 4 etapas. O fato dele vencer a morte, o fato dele ser elevado aos céus, o fato dele assentar-se à destra de Deus, e a última coisa que ainda não aconteceu, o fato de Cristo retornar em glória. 4 etapas. Por isso ele coloca aqui na voz passiva, chamando a atenção o quê? Que o Senhor Deus estava glorificando o seu Filho, chamando para si, assim como Cristo tinha orado antes, que ele queria ser levado ao Pai, para que a glória que ele teve junto ao Pai, antes que houvesse mundo, antes da sua encarnação, lhe fosse restituída, restaurada, se tornasse mais uma vez algo que brilhasse, refulgisse, e não algo que tivesse ali, digamos, oculto no traje dele, da humanidade afetada pela queda. Então é isso que está acontecendo. O evangelista está nos chamando a atenção para esse fato. O Pai o chamou para si, o Pai o está glorificando. E o fato dele nos chamar a atenção que Cristo assentou-se é também muito interessante, porque essa expressão assentar-se é uma expressão de descanso, indicando que Cristo havia terminado e descansava da sua obra. O autor de Hebreus, lá no capítulo 4, ele enfatiza isso, fazendo um paralelo com o descanso de Deus criacional e o descanso de Cristo depois da obra redentiva. Aquele que entrou no céu descansou das suas obras, como Deus descansou da obra da criação, diz o autor de Hebreus. Então Cristo assentar-se indica o quê? A obra redentiva está completa. Além disso, assentar-se aqui é uma posição de governo. Lembre-se, quando nós olhamos para as figuras angelicais descritas na Bíblia, os anjos nunca aparecem assentados. Você já reparou isso? Eles aparecem voando e servindo, mas não assentados. Por quê? Quem se assenta no céu de fato, tirando os anciãos que nós vemos numa visão simbólica do Apocalipse, é Deus mostrando a sua posição de governo. Cristo se assenta tomando posse do seu reino, indicando que a obra expiatória estava completa e que o seu reino mediatário tinha ele como pleno potenciário. Ele tem o poder do reino mediatário de Deus. É interessante que esse assentar-se também traz para nós uma interessante diferença entre Cristo e os sacerdotes do Antigo Testamento.
Como eu enfatizei aqui na nossa liturgia, no templo não havia uma mobília para se assentar, não havia cadeiras no templo. É por isso que quando nós vemos o sacerdote Eli, fora do tabernáculo, assentado e de costas, o autor de Samuel está criticando aquele homem. Ele, como sumo sacerdote, jamais deveria estar assentado no tabernáculo. Por isso ele era um mau sacerdote. Os sacerdotes serviam no tabernáculo e posteriormente no templo. Não havia cadeiras no templo. Ao contrário disso, a figura celestial ou a verdadeira obra celestial, o templo de Deus, que tinha o seu modelo na terra, tinha essa diferença. No céu há um trono e Cristo se assenta no seu trono para mostrar que ele é superior aos ministros do Antigo Testamento. Eles repetiam os seus sacrifícios porque aqueles sacrifícios eram imperfeitos. Cristo, por outro lado, se assenta porque o seu sacrifício é perfeito. É isso que o autor de Hebreus nos ensina. Ele diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele acrescenta: assentou-se à destra de Deus. Percebe o que ele está nos ensinando? Cristo não precisa continuar oferecendo sacrifícios. Ele fez isso de uma vez por todas. E assentar-se significa o quê? Aquele sacrifício de Cristo é perfeito. Aquele sacrifício perdoou de fato os nossos pecados. É suficiente, definitivo. Por isso, na cruz do Calvário, Jesus lançou um dos brados mais maravilhosos. Ele diz: está consumado. Ou seja, a minha obra está pronta, a minha obra expiatória está feita. Assim sendo, podemos ver que a ascensão é a confirmação pública de que o Pai aceitou plenamente o sacrifício de Jesus Cristo. Enquanto a ressurreição declara a vitória sobre a morte, a ascensão declara a aceitação celestial da obra de Jesus. Daí o pastor puritano Thomas Watson dizer: Cristo subiu ao céu como um conquistador, após vencer todos os seus inimigos. Logo, a cruz nunca foi uma derrota, mas um triunfo. O sepulcro nunca seria o fim da história, mas seria uma passagem para a glória. E queridos irmãos, essa verdade que parece para os irmãos às vezes tão etérea, tem uma implicação pastoral na nossa vida grandiosa. Hoje muitos crentes vivem como se a salvação de suas vidas dependessem parcialmente dos seus esforços espirituais. Eles acreditam que têm que acrescentar algo à obra de Cristo, mesmo que seja a fé e o arrependimento. Eles pensam que suas lágrimas, suas penitências, seus feitos, sua performance religiosa, de alguma forma são meritórios e que são aceitas em favor da sua vida, em prol da sua salvação. Mas o evangelista Marcos nos mostra: não, Cristo assentou-se no céu, seu trabalho está completo, a expiação não é parcial, seu sangue não precisa de complementos. Por isso o autor de Hebreus nos diz: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Veja, ele liga o assentar-se de Cristo no céu com a purificação dos nossos pecados para sempre. O crente nunca acrescenta nada à obra de Jesus. O crente descansa porque Cristo descansou da sua obra. A nossa segurança não repousa em perfeição espiritual, uma vez que nenhum de nós será perfeito, e sim na perfeição da obra de Cristo. É o olhar para o Cristo exaltado que produz segurança espiritual. Daí Robert Traill dizer: um Salvador assentado no céu é o descanso da consciência
cansada? Quantas almas vivem aterrorizadas pela culpa? Quantos crentes sinceros olham mais para os seus pecados do que para o Salvador que está no céu? No entanto, esse texto nos tira dos olhos para os nossos pecados e para a terra e nos mostra o céu, mostrando o nosso Salvador concluiu, Ele perdoou os nossos pecados, Ele não está tentando nos salvar, Ele nos salvou de uma vez por todas. Em segundo lugar, Cristo assentou-se à direita de Deus como Rei soberano do universo. Marcos nos diz que Cristo assentou-se à sua direita, ou à direita de Deus. Nós devemos entender, queridos irmãos, que essa expressão não indica algo físico, mas com uma linguagem de majestade, de autoridade e domínio absoluto. Veja, a Bíblia diz em João 4:24 que Deus é Espírito, e Lucas 24:39 Jesus define para nós o que é um Espírito. O Espírito não tem carne e nem ossos, como vede que eu tenho. Portanto, se Deus é Espírito, Deus não tem corpo físico. Se Deus não tem corpo físico, Ele não tem direita e nem tem esquerda, uma vez que lateralidade tem a ver com fisicalidade. Daí a expressão assentar-se à direita é uma expressão típica do Oriente Próximo, que é usada pela Bíblia para indicar o quê? A posição real, a posição de governo, a posição de soberano. Quando então Marcos nos diz que Cristo assentou-se à direita de Deus, ele está nos ensinando que Cristo é o soberano do universo e que a sua honra está acima de qualquer criatura, de qualquer coisa. A Epístola aos Hebreus, que nós lemos aqui no capítulo 1, usa esse raciocínio. Lá no capítulo 1, por 2 vezes ele diz que Cristo foi elevado aos céus, que Cristo assentou-se à destra de Deus, e ele então compara Cristo com os anjos. A qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Qual dos anjos eu disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ou seja, o autor de Hebreus está nos mostrando que Cristo ocupa a posição de maior honra, de maior glória, de maior domínio possível. Ele se assentou-se à direita de Deus, ele tem autoridade real, ele governa o universo. E ao falar assim, nós temos aqui o cumprimento da profecia do Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Além do cumprimento desta profecia, nós temos o cumprimento da tipologia do Antigo Testamento do profeta Elias. Elias foi um homem que foi abençoado no Antigo Testamento para não morrer. Deus o tomou para si, e Deus o elevou aos céus através dos anjos, tanto que Eliseu olhou e gritou: carro de Israel e seus cavaleiros. Qual foi a maneira que Cristo foi elevado aos céus? Também aclamado e por meio dos anjos, ou seja, aquela tipologia do Antigo Testamento que indicava a vitória de Yahvé sobre Baal, aponta agora a vitória de Cristo sobre todas as coisas. Cristo foi elevado aos céus, não somente vencendo Baal, vencendo Satanás, vencendo todos os seus e os nossos inimigos. Por isso, Cristo está nos céus, na sua natureza humana, como Deus homem, reinando sobre reis. Daí Apocalipse dizer que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele reina sobre as nações, cumprindo o Salmo 2, Ele rege as nações com cetro de ferro. Pede-me e eu darei as nações por herança. Ele reina sobre os demônios, diz Paulo em Colossenses, que ele despojou e humilhou os principados e potestades. Ele reina sobre a igreja. Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja.
e ele reina sobre a história. Apocalipse 5, ele abre o livro do rolo, escrito por dentro e por fora, o Cordeiro vencedor, o Cordeiro que venceu, o Cordeiro que se assenta no seu trono. Todas as coisas estão debaixo do poderio de Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz: fazendo assentar à direita nos lugares celestiais acima de todo principado, potestade e poder e domínio, e de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. E veja que Paulo nos ensina que Cristo estar nos céus reinando é um grande benefício de Deus para a igreja. Paulo nos mostra que esse reino mediatário de Cristo é em favor do seu povo. Cristo governa todas as coisas para o benefício da igreja, e essa é uma verdade gloriosa. Quando nós olhamos para o mundo, parece caótico, governos se opõem ao evangelho, nações entram em guerra, a impiedade e o pecado parecem descontrolados. Então nós nos deparamos com a verdade bíblica: existe um trono acima de todos os tronos. A Bíblia declara: Cristo reina. Nenhum acontecimento da história está fora do controle de Cristo. É por isso que os nossos irmãos puritanos, que deram origem às nossas igrejas presbiterianas, frequentemente pregavam isso em períodos de perseguição, quando os reis mundanos os perseguiam. Por exemplo, quando Blood Mary, ou seja, Maria Sanguinária, expulsou os puritanos do púlpito e quis matá-los. Quando eles eram então aprisionados, eles pregavam isso. Quando os irmãos perdiam tudo, eles pregavam isso, ou seja, Cristo está entronizado. Daí Samuel Rutherford dizer: há mais poder no braço de Cristo do que na maldade do mundo. Essa realidade qual estamos meditando sustenta a igreja. A igreja tem que usá-la nos tempos sombrios que vivemos. A igreja tem que se firmar no fato de Cristo estar no controle de todas as coisas. Além disso, queridos irmãos, essa ascensão demonstra a glorificação da humanidade de Cristo. O Deus homem entrou na glória celestial, mas antes de entrar na glória celestial, o Deus homem nasceu em Belém. A humanidade de Cristo, ainda que sem pecados, estava afetada pelo pecado e miséria. Cristo sofria as nossas dores, Cristo passou pela morte. No entanto, essa mesma humanidade está agora exaltada acima de todas as coisas. Por isso o apóstolo Paulo nos ensinou: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E vemos aqui, meus irmãos, um padrão da redenção: humilhação segue a exaltação, ou seja, primeiro se humilha, depois é glorificado. A cruz veio antes da coroa, o sofrimento antes da glória, e esse padrão não vale somente para Jesus Cristo, mas para a igreja. Esse era o argumento de Paulo aqui em Filipenses que eu li. Ele estava combatendo irmãos que queriam ser maiores do que outros. Então ele nos chama a atenção: não é assim que as coisas são. Primeiro nos humilhamos, depois Deus nos exalta. Esse é o grande combate ao nosso orgulho. Pedro nos chama a atenção: humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, e em tempo oportuno nós nos exaltaremos? Não, Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. O texto bíblico é muito claro para nos mostrar que qualquer exaltação humana é pecaminosa. O que nós devemos fazer é a humilhação. Nós somos chamados a nos humilhar, assim como Cristo fez, seguindo esse grande padrão legado por Cristo para nós. E após a nossa humilhação, em tempo oportuno, é que Deus
haverá de nos exaltar, depois de antes produzir humildade, como diria Agostinho de Hipona, né? Humildade, humildade, humildade. Devemos então olhar para o Cristo que reina como o Cristo que veio a esse mundo e se humilhou e nos deixou esse padrão, e olhar com esperança, porque a humanidade exaltada de Cristo, como Paulo diz, é a primícia daqueles que dormem. A exaltação de Cristo na sua humanidade humana lança para nós raios de esperança nesse mundo, uma vez que Cristo foi os primeiros frutos da ressurreição na sua natureza humana e ela foi glorificada, a nossa também deverá ser na volta gloriosa de Jesus. Em terceiro lugar, Cristo exaltado continua intercedendo pelo seu povo. Se Cristo está no céu, se Cristo reina e a sua obra de expiar o pecado acabou, Ele está distante? Ele não faz nada por nós? Devemos rejeitar qualquer ideia de um Cristo distante ou inativo no céu. Esse texto não significa a ausência de Cristo, mas a atuação gloriosa e celestial de Cristo em nosso favor. Cristo reina, intercedendo por nós. O autor de Hebreus diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse texto nos é uma preciosidade, pois o Cristo que morreu e ressuscitou, não somente morreu e ressuscitou por nós, mas diz o autor de Hebreus que ele também vive por nós. Cristo está continuamente apresentando os seus méritos diante do Pai, os méritos da obra redentora, a fim de orar, de interceder, de suplicar em nosso favor. Paulo também apresenta esta verdade em Romanos 8:34. Cristo Jesus é quem morreu, ou quem antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Podemos encontrar nessa verdade um enorme consolo. Quando olhamos para nós mesmos, percebemos que como crentes somos fracos, que nós caímos em pecado, que nós enfrentamos tentações tanto externas quanto internas. Às vezes nos vemos desanimados e incapazes. Muitas vezes somos até incapazes de orar adequadamente. Mal conseguimos balbuciar: Senhor, tenha misericórdia de nós. Mas somos convidados aqui a olhar para o céu. Há um intercessor perfeito por nós nos céus, que quando pecamos e demonstramos toda a nossa debilidade, Ele não nos abandona, mas apresenta seu sangue em nosso favor. E isso não deve nos incentivar ao pecado, querido irmão, e nem à lassidão espiritual. Antes deve produzir em nós humildade e gratidão espiritual por Cristo nas nossas vidas. Deve produzir admiração por Jesus. Cristo conhece nossas fraquezas e é por isso que Ele se apieda de nós. O autor de Hebreus mais uma vez diz: porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça. Cristo sabe o que você passa. Cristo entende as suas fraquezas. Mesmo nunca tendo pecado, Ele sabe exatamente o que nós passamos. E então o autor sacro aqui nos incentiva a chegar ao trono de Cristo com confiança. Por quê? Veja como ele descreve o trono. O trono é um trono de graça. O trono de Cristo, sim, é um trono de glória. É um trono em que os anjos o cercam e cantam: Santo, Santo e Santo. Mas mesmo que seja um trono de glória e de poder, também o autor de Hebreus nos chama como um trono de graça, um trono de um favor que nós não merecemos, um trono de uma misericórdia que nós precisamos. A Bíblia está nos chamando a atenção para o fato do Cristo exaltado ter um coração compassivo,
terno, que nos entende, e isso diferencia Jesus dos governantes terrenos. Jesus tem toda exaltação, mas por ter aprendido a humildade, ele, conhecendo as intempéries humanas, ele está pronto para nos ajudar. A Bíblia está chamando a atenção que o Salvador glorioso ama o seu povo, o Salvador glorioso importa com o seu povo, o Salvador glorioso participa do sofrimento do seu povo. A ascensão de Jesus nunca diminuiu o seu amor por nós, apenas manifestou a sua glória, que, como disse antes, estava oculta pela mortalha do seu corpo afetado pela queda. Outra gloriosa verdade emerge da intercessão de Cristo por nós e está diretamente ligada à nossa salvação. Nós lemos lá em Hebreus que diz que Ele pode salvar completamente aqueles que se chegam a Ele, porque intercede por eles. Ou seja, a verdade ligada à intercessão de Jesus é a perseverança dos santos. Hoje nós temos muitos pastores e igrejas que são antibíblicos, pregando que o crente perde a salvação. O autor de Hebreus acabou de dizer: o crente não perde a salvação, porque Jesus ora por nós no céu. Isso é uma blasfêmia contra Jesus. Isso é um pecado gravíssimo, dizer um assinte desse contra Jesus. E veja, nós temos exemplos bíblicos de homens que caíram terrivelmente, mas não perderam a sua salvação, porque Jesus intercedeu por eles. Eu vou citar um exemplo só, o apóstolo Pedro, fazendo uma comparação direta com o apóstolo Judas. O apóstolo Judas foi avisado que ele estaria traindo Jesus, mas ele negou, ele se dissimulou. Ele então traiu Jesus, e em desespero, por ser o filho da perdição, que o próprio Cristo disse ao Pai: eu só perdi o filho da perdição, ele então suicida-se, e ele então demonstra-se como uma pessoa que nunca foi salva, mas como um réprobo que andou junto a Jesus. Por outro lado, Pedro foi avisado que também cairia. Ele não dissimulou, mas mostrou o seu orgulho. Mas houve uma diferença nos avisos. Jesus avisou Judas e avisou também a Pedro. Mas qual a diferença do aviso? Jesus disse: eu roguei por ti, Pedro. Quando ele avisou Judas, ele não disse: eu roguei por você, Judas. Mas quando Jesus afirmou: Satanás quer peneirar vocês como trigo, eu roguei por você, Pedro. E é justamente isso que é a diferença. Jesus orou por Pedro, e quando Pedro caiu em pecado, ao invés de apostatar como Judas e abandonar Cristo para sempre, ele demonstrou arrependimento, gerado pelo próprio Cristo, que, como nós meditamos na noite do julgamento, olhou para Pedro, produzindo profundo arrependimento naquele irmão. Ele rogou por Pedro. Da mesma maneira, os verdadeiros crentes continuam na fé cristã, não por força própria, mas porque Cristo ora por nós no céu. E isso dá para nós uma grande esperança. Nossa salvação está segura, não é porque eu e você somos obedientes, não é porque eu e você lemos a Bíblia ou oramos. E veja, eu não estou pregando que você não deve ser obediente, não estou pregando que você não deve ler a Bíblia e não deve orar, não é isso, mas eu estou mostrando que a segurança da nossa salvação não está nisso. A segurança da nossa salvação está na graça de Jesus. Paulo disse: pela graça sois salvos. Ele não disse: pelas obras vocês são salvos. Ele não disse: pelas orações de vocês são salvos. Ele não disse: pelo purgatório vocês são salvos. Ele disse: pela graça sois salvos. Pela graça de Jesus.
pela intercessão de Jesus, pelo amor de Jesus, pela obra consumada de Jesus. A causa é Cristo e nunca o que fazemos. O que fazemos é simplesmente um ato responsivo do que Cristo fez por nós e em nós. E é interessante, queridos irmãos, notar o seguinte: a intercessão de Cristo sempre vai ser escutada pelo Pai. Jesus nunca teve uma oração que o Pai não escutou, até quando ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. A oração dele não terminou assim. A oração dele terminou: seja feita a tua vontade. E ele foi ouvido, porque a vontade do Pai foi feita. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele orou e ele fez isso publicamente. E ele disse que ele fez isso para que as pessoas que eram circunstantes ali entendessem que o Pai sempre o ouvia. Cristo intercede e suas orações são sempre ouvidas. E já que elas são sempre ouvidas e ele ora pela nossa salvação, invariavelmente, por todas as pessoas que Cristo ora, elas são salvas. Em quarto e último lugar, Cristo exaltado governa e sustenta a missão da igreja. Esse verso 19, que estamos meditando nele à luz de todas as escrituras, se conecta àquilo que veremos na próxima semana, no próximo sermão, que diz que por toda parte os apóstolos foram pregando e Cristo dos altos céus cooperou com a pregação deles, realizando sinais por meio dos apóstolos. Ou seja, a ascensão de Cristo o mantém ativo na obra de expansão do Evangelho. Essa verdade deve ser extremamente valorizada por nós. Ela nos ensina que o sucesso da igreja não depende de maneira primária à capacidade humana, mas ao poder do Cristo exaltado. Foi exatamente isso que Cristo demonstrou aos apóstolos ao os enviar em missão. Em Mateus 28:18, antes de dizer ide, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Como consequência, ide. Percebe a consequência lógica? A base do envio dos discípulos foi o reinado de Cristo, a autoridade de Cristo. A missão da igreja, então, existe porque Cristo reina. E não somente isso, a pregação tem poder, porque Cristo governa. O Evangelho só pode ser o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, porque esse poder emana do Cristo exaltado. O Evangelho só pode avançar porque Cristo está no trono. Lembre-se, como eram os apóstolos? Fracos, poucos em número, não tinham poder militar, influência política, riqueza, estavam cercados de maneira religiosa, política, cultural. Mesmo assim, o Evangelho conquistou o Império Romano. Séculos mais tarde, assume o trono Teodósio, o primeiro imperador cristão. O Evangelho conquistou o Império Romano. Como isso aconteceu? A única razão é porque o poder de Cristo cooperava com a missão. O livro de Atos foi escrito para nos mostrar justamente essa verdade, que Cristo continuava operando na sua igreja, que Cristo continuava agindo em favor da sua igreja, em qualquer circunstância. Nós temos 4 exemplos clássicos disso no livro de Atos. Poderíamos citar vários. Em Atos 7, Cristo fortalece Estevão para continuar testemunhando contra a incredulidade de Israel, e ele é visto no céu glorioso e recebe Estevão no céu. Em Atos 9, Cristo aparece numa visão gloriosa a Saulo, que ia para Damasco trucidar os crentes.
Cristo não somente impediu aquele homem, mas o salvou e o tornou apóstolo dele. Em Atos 16, Paulo estava pregando em Filipos e Cristo abriu o coração de Lídia para que ela pudesse receber o evangelho. E ali nasceu a igreja de Filipos, que foi uma das maiores sustentadoras do ministério apostólico. Em Atos 18, vemos Paulo pregando em Corinto, sendo perseguido e rejeitado. Lucas nos narra uma cena de Paulo cabisbaixo, temendo por sua vida, temendo pelo fracasso do evangelho. Cristo, numa visão, aparece para ele e o anima, dizendo: Paulo, tenho ainda muito povo nessa cidade. E assim os eleitos foram salvos e surge a igreja de Corinto. Enfim, estes são alguns exemplos dessa grande verdade. O Cristo exaltado é o Cristo que coopera com a igreja na terra. E meus irmãos, isso tem uma implicação direta ao ministério da pregação e da evangelização. O ministro prega, quem converte é Cristo. A igreja evangelista, quem salva os evangelizados é Cristo. O crente testemunha, mas quem abre corações é Jesus. Paulo aplicou isso à vida dele e à vida de Apolo. Ele disse que Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Isso remove, meus irmãos, o orgulho do coração do povo de Deus. Isso também remove o desespero da igreja. Cristo quer que nós entendamos que nada espiritualmente bom podemos fazer sem Ele. Ele mesmo disse que nós somos os ramos e sem Ele nada podemos fazer. Ele também quer que entendamos que com Ele, ao seu tempo, o Evangelho avançará em toda a terra. Ademais, a ascensão também garante a vitória final da igreja. Paulo, ao falar da vitória final da igreja, culminando isso com o dia da volta de Cristo e a nossa ressurreição, ele liga essa vitória ao reinado de Cristo. 1 Coríntios 15, 25 diz: convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, citando o Salmo 110, mostrando que o reino de Cristo não fracassa, não é por causa dos homens, mas é por causa do próprio Cristo que reina. O texto nos enche então de profunda esperança escatológica. A Bíblia nos leva a crer que Cristo entronizado conduzirá a sua igreja, o seu reino, à vitória final. Não importa a oposição que temos, não importa a perseguição que sofremos, o sofrimento que passamos, Cristo permanece soberano. O Cordeiro venceu na cruz e saiu vencendo e para vencer, e ele vencerá de maneira última e final, gloriosa, sobre a morte, na sua volta. Assim sendo, esse versículo de Marcos nos aponta para o triunfo celestial de Jesus. O Cristo humilhado é o Cristo triunfante sobre todas as coisas. O servo sofredor, descrito em todo esse evangelho, o Cristo servo, o Cristo que veio para dar a sua vida em resgate por muitos, é agora o Cristo que reina. O Cordeiro morto é o Cordeiro entronizado. Cristo se assentou então, porque Ele é o Rei, e porque Ele é o Rei, a igreja vai vencer. Concluindo, Cristo se assentou porque sua obra foi consumada. Cristo se assentou porque Ele reina soberanamente. Cristo se assentou porque Ele intercede continuamente. Cristo se assentou porque Ele governa do céu a igreja e a sustenta. Portanto, a igreja não deve viver olhando apenas para a cruz vazia ou para o sepulcro vazio. A igreja deve olhar para o trono ocupado, o trono que recebeu Cristo até o dia da sua volta. Há um homem de glória no céu, há um mediador no céu, há um rei soberano governando do céu todas as coisas para o bem da igreja, e ele
voltará. A história não termina com Cristo no céu, mas termina com Cristo em novo céu, em nova terra, habitando com a sua igreja para sempre. Nós olhamos hoje para o trono não como final, mas como um meio para o fim. Foi assim que os anjos ensinaram os apóstolos: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Cristo que subiu ao céu descerá novamente em glória. Aquele dia, a igreja que vive pela fé no Salvador exaltado, crendo que Ele reina, intercede, governa, preserva o seu povo, naquele dia a igreja estará com Cristo redivivo para todo sempre. Por quê? Porque Ele está à direita do Pai, reinando. Como viver essa verdade? Primeira aplicação pastoral sobre o assentar-se de Cristo como obra consumada. Uma das maiores tentações do coração humano é tentar conquistar o favor de Deus por meio do desempenho espiritual. É por isso que nós temos inúmeras igrejas enfatizando: faça votos para que Deus te dê coisas. Queridos irmãos, isso é ímpio e blasfemo. Nós, depois da nossa salvação, como cristãos, devemos entender que o favor de Deus está sobre nós, não porque depende das nossas orações, dos nossos votos, das nossas constâncias religiosas, mas porque depende unicamente da obra consumada de Jesus. Marcos corrige esse erro ao mostrar Cristo assentado no céu. Se Ele está assentado no céu, a redenção está pronta, e se a redenção está pronta, a nossa aceitação não depende de nós, mas depende de Cristo. Isso significa que o crente não deve servir a Deus para ser aceito por Deus. Ele serve a Deus porque ele foi aceito por Deus. A lógica primeira é: Deus nos perdoa, Deus nos salva, Deus nos chama para a sua família, e Ele então agora nos diz: obedeça. A lógica é o contrário. Em segundo lugar, já que Cristo se assentou no céu como obra consumada, isso nos leva a examinar o fundamento da nossa paz. Em que você está confiando quando sua consciência te acusa? Em sua fidelidade ou na fidelidade de Jesus? Em suas lágrimas ou no sangue derramado? Muitos vivem espiritualmente exaustos porque tentam carregar um fardo que Cristo já carregou. É isso que Cristo quis nos ensinar: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu aliviarei vocês. Ele não estava falando do peso da vida, ele estava falando dessa carga da culpa do pecado. Nós não precisamos carregar essa culpa, Cristo já carregou por nós. Muitos hoje querem viver como escravos, quando deveriam viver como filhos de Deus. A contemplação de Cristo assentado tem que produzir para as nossas almas descanso. Quando Satanás lembrar de você dos seus pecados, olhe para o trono celestial. Lembre-se que o Salvador não está de novo na cruz. Ele está assentado no céu. Ele já pagou o preço de todos os seus pecados. E por isso, abandone toda tentativa de se justificar diante de Deus com as suas obras. Fuja de todo legalismo religioso. Descanse na suficiência de Cristo. O Evangelho não anuncia aquilo que você deve fazer para ser salvo.
anuncia o que Cristo fez para salvar você. Em terceiro lugar, Cristo assentou-se à direita como soberano. Vivemos numa época marcada pelo medo. Os cristãos vivem com medo de crises econômicas, guerras, enfermidades, instabilidade política, violência, incerteza quanto ao futuro, agitados por eleições. O problema é que frequentemente essas pessoas estão olhando mais para as circunstâncias do que para o trono de Deus. Eu quero que um bom governante governe o nosso país? Quero, mas se Deus colocar um ruim, foi Ele que colocou. Por causa do nosso pecado. Você acha que o Brasil merece um governante bom? Somos mentirosos, ladrões, preguiçosos, trapaceiros, incultos, ignorantes. Tudo isso deve nos lembrar: Cristo reina. Nós temos que tirar os olhos da terra como avestruz e olhar para o céu. Cristo disse: pense nas coisas do alto, onde Cristo vive. E tudo o que acontece aqui tem que ser visto nessa perspectiva. O céu reina. O mundo não está entregue ao acaso. A história não está na mão dos homens. O universo não está sem direção. Como disse Abraham Kuyper uma vez, não há nenhum centímetro desse universo em que Jesus não possa dizer: é meu. Tudo é de Deus. A roupa que você está usando é de Deus. O carro que você veio para cá hoje é de Deus. Tudo é de Jesus. É assim que você tem que ver a vida. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, diz o salmista. Tudo. Quarta aplicação. Essa verdade então tem que transformar nossas vidas quanto às tribulações. Quando a porta se fecha, Cristo continua reinando. Quando a enfermidade chega, Cristo continua reinando. Quando um plano fracassa, Cristo continua reinando. Quando nós não entendemos o caminho da providência, Cristo continua reinando. Lembre-se, quando Isaías foi chamado para pregar, e ninguém se converteria nos seus dias, qual a visão que ele teve antes de receber essa verdade? Um Deus no céu, que ouvia dos anjos: Santo, Santo, Santo. E onde esse Deus estava? Assentado num alto e sublime trono. Percebe? Deus mostrou para ele: aparentemente na sua vida vai dar tudo errado, mas quem está no trono? Eu mando. A fé bíblica ensina que nenhuma molécula desse universo está fora do controle de Deus. Nada em nossa vida está fora do controle de Deus. Portanto, não permita que notícias determinem sua esperança. Não permita que o medo controle suas decisões. Não permita que as circunstâncias venham definhar sua fé e confiança em Jesus. O cristão não interpreta o trono pelas circunstâncias, ele interpreta as circunstâncias pelo trono. O que está acontecendo no mundo? Não é a pergunta decisiva. A pergunta decisiva é: quem está governando o mundo? Não foi isso que Deus ensinou para Jó? Deus nunca falou para Jó porque ele estava sofrendo. O que Deus ensinou para Jó? Quem manda nesse negócio todo aqui sou eu. E é isso que ele tinha que aprender. Quinto lugar, o Cristo exaltado continua intercedendo. Uma das armas favoritas de Satanás contra nós é nos levar ao desespero espiritual. Depois de uma queda, de uma tentação, de um fracasso,
Satanás sempre vai procurar nos convencer: Deus não nos ama mais, nossa comunhão com Cristo não existe, não há mais esperança. Então a Bíblia vem e nos mostra: Cristo está intercedendo, vivo por nós naquele céu bendito. Essa verdade deve mudar a maneira como nós lidamos com as nossas quedas. Quando pecar, não fuja de Cristo, fuja para Cristo. Pedro, quando negou ao Senhor, e Cristo levou pelo seu olhar ao arrependimento, e ele viu Cristo na praia, ele se vestiu, nadou e foi correndo para Cristo. Davi, quando caiu gravemente, voltou para o Senhor. O filho pródigo, quando se arrependeu, correu de volta para o seio do seu pai. O Evangelho não ensina que o crente jamais tropeça. O Evangelho ensina que o crente, quando tropeça, corre para Deus. O Evangelho ensina que o crente, mesmo quando tropeça, é sustentado por Deus. Muitos crentes hoje vivem derrotados porque passam mais tempo olhando para os seus pecados numa falsa comiseração do que para o trono de glória e de graça. Sexto lugar, a intercessão de Cristo deve encorajar a nossa oração. Há momentos, queridos irmãos, e você já deve ter passado por isso, que nós não sabemos nem sequer como orar. A gente só pede a Deus misericórdia. Existem dores tão profundas na nossa alma cristã que mal conseguimos expressá-las. Nessas horas, devemos lembrar que temos um sumo sacerdote que está diante do Pai e apresenta as suas orações perfeitas, mesmo quando nossas orações são imperfeitas. Portanto, nenhuma lágrima nossa é desperdiçada, nenhuma oração que mal sai do nosso peito é desperdiçada, nenhum clamor sincero é ignorado pelo Senhor. Você deve se lembrar, numa das poucas orações registradas de Sansão na Bíblia, quando ele estava para morrer de sede, e ele orou e Deus o atendeu. Sansão, o mesmo que traiu a Deus de diversas maneiras. Nenhum clamor sincero de um verdadeiro crente se perde. O Salvador glorificado continua trabalhando em nosso favor. E é por isso que nós não devemos desistir da comunhão com Deus em oração. Não permita que a culpa te afaste da oração. O mesmo Cristo que morreu por você, ora por você. Sétima aplicação. Uma das maiores necessidades da igreja hoje é entender que o Cristo exaltado sustenta a missão da igreja. A igreja dos nossos dias precisa recuperar a confiança no poder de Jesus para salvar pecadores. Nós vivemos nos dias que as igrejas querem encher igrejas com estratégias. É parede preta, é música animada, é mulher dançando no púlpito, é jantar, programação, isso e aquilo. Mas a Bíblia nos chama para confiar no poder de Deus por meio da pregação. As pessoas hoje confiam em técnicas, programas, recursos que não vêm da Bíblia, mas do marketing para encher a igreja. E aí a Bíblia nos ensina: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Paulo nos lembra, escrevendo aos Coríntios: nada decidi saber entre vós, a não ser Cristo. Ou seja, o que nós precisamos de fazer é deixar toda a ideia de que nossas capacidades humanas é que produzem frutos para a igreja, e entender que nós, seres humanos, somos apenas vaso de barro, e o tesouro, que é o Santo Evangelho, é que emana o poder de Cristo para a salvação.
Além disso, nós temos que entender: frutos nem sempre aparecem rapidamente, nem sempre o ministério é acompanhado de resultados visíveis. Muitas vezes, pregadores vão semear durante anos e anos sem enxergar colheita espiritual. Interessante que existe a história de um pastor que foi ser pastor na Inglaterra. Me perdoe a memória falha, eu esqueci o nome dele. Quando ele chegou na igreja para substituir o antigo pastor, e a igreja soube que ele era um puritano, ele ficou durante anos sem poder entrar no salão da igreja para pregar no púlpito. Ele ficou durante anos pregando nos corredores da igreja, até que Deus fez uma grande obra salvando aquele povo. Já imaginou um negócio desse? Jim Brown diz que ele ficou anos sem ministrar a Santa Ceia, porque se percebia que toda a sua igreja era ímpia, até que Deus salvasse aquele povo e ele pudesse então ministrar a Santa Ceia para verdadeiros crentes. Anos pregando para ímpios. Calvino foi expulso de Genebra com 2 anos de ministério e ficou anos em Estrasburgo, até que de novo fosse trazida a Genebra, e a Genebra virou a Genebra que nós conhecemos hoje, centro de conhecimento e missionário para o mundo inteiro. Nós precisamos de continuar pregando. 8º lugar, Cristo governa e sustenta a missão da igreja, e isso deve encorajar nós pais. Muitos oram durante décadas pela conversão dos seus filhos e netos. Às vezes parece não existir esperança, não aparecem sinais de mudança, contudo, Cristo continua reinando sobre os corações. Ele nos chama a continuar evangelizando, pregando, orando. Aquele que abriu o coração de Lídia é aquele que pode abrir o coração dos nossos filhos e familiares ímpios. Além disso, essa verdade, em 9º lugar, deve encorajar todo cristão a testemunhar do Evangelho. Frequentemente nós deixamos de evangelizar, porque acreditamos que os pecadores são resistentes demais, são indiferentes demais, são pecadores demais. Mas a conversão nunca dependeu do poder de nenhum ser humano, mas sim do Cristo exaltado. É Ele que diz, que chama as suas ovelhas: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. 10º lugar, isso nos ensina então a não medir o sucesso da igreja pelos padrões do mundo. O reino de Deus cresce de maneira silenciosa, gradual e invisível aos olhos humanos. A igreja cresceu de maneira acelerada em períodos de avivamento na história. Você já percebeu que lá no livro de Atos, Lucas começa a registrar a salvação de 5.000, 3.000, de multidões, e depois ele para? Já reparou isso? Por quê? Porque aquele período de multidões sendo salvos parou. Leia a história da igreja e você vai ver que Deus salvou em profusão, cresceu em profusão a igreja em épocas de avivamento. Quando não havia avivamento, o crescimento era lento, gradual, de grãozinho em grãozinho. Por isso a igreja não precisa de aprovação da cultura, aprovação de marketing. Ela possui a aprovação de Cristo quando ela é fiel na pregação e na aplicação das Escrituras. Portanto, trabalhe, sirva, evangelize, ensine, discipule, ore com esperança. A missão não vai fracassar, não vai fracassar, porque Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E em último lugar, eu gostaria de encerrar com uma aplicação de J.C. Ryle. Deixe-me ler para os irmãos. Cristo retornou à glória que tivera junto com o Pai antes de vir ao mundo,
Ele está na mais alta posição de dignidade e poder. Ali está sentado não ociosamente, mas intercedendo continuamente aos que se chegam a Deus. Nisso tudo há uma poderosa consolação para os verdadeiros crentes. Eles vivem num mundo mau. Com frequência sentem-se perturbados e preocupados acerca de muitas coisas. Ficam intensamente abatidos por suas próprias debilidades e fraquezas. Estamos vivendo em um mundo que perece. Nós nos sentimos que os corpos gradualmente falham e fraquejam. Diante de nós se descortina a perspectiva de que em breve partiremos para um mundo desconhecido. E o que pode nos consolar? É necessário que nós descansemos sobre o pensamento que o Salvador está no céu, nunca dormindo, cochilando e sempre disposto a nos ajudar. Nós precisamos lembrar que, embora nós durmamos, Jesus está desperto, que embora nós desmaiemos, Jesus nunca se exaure, que embora sejamos fracos, Jesus é todo-poderoso, que embora morramos, Jesus está vivo para sempre no céu. De fato, bendito é esse pensamento. Embora invisível para nós, nosso Salvador realmente é uma pessoa viva. Estamos caminhando para uma morada onde o nosso melhor amigo foi antes de nós, a fim de nos preparar lugar. O nosso percursor entrou lá e preparou todas as coisas. Um dia Cristo vai nos receber na sua glória. Que Deus, irmãos, nos dê consolo e conforto com essas verdades. Vamos nos colocar de pé e encerrar o culto nessa noite.